Bem, pessoal, a gente vai falar sobre intoxicação por arsênio, né? Vira e mexe aparece casos de envenenamento por arsênio. Muita gente vem aqui no canal perguntando, né? A gente teve um caso conhecido, recente aqui no Brasil, né? Vira e mexe isso vai acontecer. Vou explicar para vocês o que é o arsênio, como ele mata, né? Por que é tão utilizado como envenenamento. Não é uma coisa da agora, um pouquinho da história para vocês entenderem. Toda vez que acontece uma intoxicação, né? O medo de todo mundo é, poxa, se alguém não gosta de mim, ela pode botar uma substância na minha bebida, na minha comida, eu comer isso e morrer subitamente, né? E a gente sabe que vira e mexe acontece caso por envenenamento, né? O mais utilizado, né, são os venenos que são o objetivo de matar alguns animais, como ratos e outros, às vezes colocam no alimento, né? Mas esse tipo de substância muitas vezes tem um gosto que realmente às vezes a pessoa pode começar a tomar aquilo, comer e parar. Por isso que o arsênio é bem muito utilizado, né, historicamente, porque ele não tem gosto, né? Ele ainda é utilizado até hoje em vários momentos da indústria, né? E também em pesticida, né? Em especial cultivo de algumas sementes, né? Como arroz e outros, né? Pode utilizar em quantidades mínimas que não vão ter tanto impacto, mas é um produto que é possível a pessoa ter acesso a ele, né? Além disso, não tem gosto, né? Não tem cheiro, tem uma letalidade altíssima, né? O problema dele, quando compara com outros remédios de envenenamento, porque não é tão agudo a morte, né? E eu vou explicar como é que ele age, né? Então, o arsênio, né, tá lá na tabela periódica, a gente sabe que é um metal, um semi, muito comum na natureza da gente encontrar. Ele, quando a gente olha historicamente, desde a época de Hipócrates, de Galeno, ele era falado, né? Você sabia, assim, intoxicação possível de ter de arsênio, mas começou a ser utilizado, em especial, em várias situações, e envenenamento. Teve um detalhe muito grande dele, quando começou a ser possível, né, isolar esse material. Então perceba, né, há séculos a gente já conhece o arsênio e esse potencial dele de envenenamento. Né, e foi muito utilizado, porque não conseguia comprovar que a pessoa foi envenenada. Então várias personalidades famosas, né, gente do poder, da política, historicamente, Roma, em todos os lugares, morriam de forma súbita, ninguém sabia por quê e estava arsênio. Só para vocês terem ideia, a gente só começou a identificar intoxicação por arsênio em uma pessoa em 1890, outro dia, né? E ele acabava que era utilizado também com alguns princípios medicinais dele. Antes do advento dos antibióticos, ele tinha até um poder bem interessante, porque ele mexe também no DNA, matando alguns agentes que poderiam infectar a gente, né, para tratamento de sífilis, outra coisa. Claro que hoje a gente já não usa mais com isso que a gente desenvolveu antibióticos, outras coisas, né? E acabava que era de relativamente fácil acesso. Então as pessoas utilizavam, não tinha como o médico saber se foi envenenamento ou não, até outro dia, né, 1890 não é tão antigo assim para a gente pensar a história milenar da medicina, né? Aí a partir daí começou a ser possível testar uma pessoa. E até são derivados desses testes que se descobriu lá atrás que se utiliza até hoje. Então hoje, se a pessoa foi envenenada por arsênio, é possível se identificar mesmo depois de morta, muitos meses, é possível fazer exumação e conseguir identificar esse material pela quantidade que está. Ele se encontra na natureza, né? Mas pela quantidade que está no nosso corpo, percebe se foi envenenamento ou não. Né? E como ele age para matar uma pessoa? Ele altera o DNA, por isso que algumas substâncias, até hoje, né, derivados, né, óbvio que quantidade, de forma diferente, é utilizado até hoje como quimioterapia, né, mas quantidades bem menores, né, porque ele altera o DNA. Né? Então, alguns cânceres, né? A ideia quando uma pessoa tem câncer, fazer uma quimioterapia é justamente matar uma célula, né? O objetivo é esse. Essa célula, ela não funciona bem, ela é uma célula cancerígena, né? Então, ela altera a forma de replicação do DNA e essa célula acaba morrendo, por isso que ele é utilizado até hoje, né? Mas tem um controle bem rigoroso, é para tipo bem específico de câncer, né? São poucos que ainda se utiliza, né? Mas está aí ainda na medicina, né? E além disso, né? Ele age de forma aguda, porque muitos casos, como o que aconteceu agora, né? Pessoas tomaram e ali poucas horas morreram, né? Ou poucos dias, porque ele age no corpo como um todo. Pode dar arritmia cardíaca, a pessoa tem uma morte súbita, dá alteração de rim, alteração de fígado e alteração hematológica, né, gerando sangramentos. Muitas vezes o paciente tem problemas gastrointestinais, que são sintomas mais clássicos. Então lembra realmente uma intoxicação alimentar. Então o paciente pode ter diarreia com sangue, pode ter dores abdominais, dores no peito, dores respiratórias, porque ele age no corpo como um todo, tá bom? Espero que tenha ajudado para matar um pouquinho a curiosidade de vocês. Perguntaram muito aqui sobre isso, né? Eu não faço nenhum vídeo sobre caso específico, mas para você entender a doença e como historicamente isso sempre foi utilizado, é bem interessante. Espero que tenha ajudado.